Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, então hoje nós falamos sobre a meditação do raio azul, né? E o raio azul nada mais é do que uma frequência, tá? A gente usa em cores porque fica muito mais fácil a nossa compreensão. Então, assim, para a gente entender os raios e as cores, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os mestres ascensionados. A gente estuda os mestres ascensionados dentro da Fraternidade Branca. Por que esse nome? Esse nome vem por conta de uma fraternidade de professores do planeta. Tá? Então, assim, essa fraternidade ela é formada por mestres que estiveram presentes na Terra, assim como Jesus, como Buda, Lao Tse e tantos outros que nos deixaram pegadas a serem seguidas. Então, assim, esses mestres, eles encarnaram para auxiliar a humanidade no seu processo de ascensão. Então, como fica muito difícil, né, falar sobre algo que não foi vivenciado, eles decidiram vir para cá para poder auxiliar a humanidade deixando as suas pegadas. E a Fraternidade Branca, então, é a junção desses mestres amorosos, desses professores queridos que querem nos auxiliar apontando os caminhos da evolução. São seres que foram designados assim a cuidar desse plano desde o início da humanidade, porém como mestres, né? Sábios, que jamais poderiam fazê-lo na íntegra sem passar por essa experiência humana. E a partir das vivências aqui, eles puderam deixar um rastro mais amoroso, um rastro mais humano, né? Para que nós nos guiássemos em direção ao que eles chamam de liberdade. Então, a liberdade é o tema de todos os mestres. Se a gente for observar, liberdade, responsabilidade, amorosidade, cumprimento de propósito, essa é a ideia deles para nós, porque nós não temos um propósito apenas individual, nós temos um propósito coletivo também, né? Então, liberdade seria o quê? Então, quando a gente pensa em liberdade, liberdade em assumir toda a nossa força e potencial espiritual e desempenhá-los dentro de um corpo humano, mesmo com a consciência reduzida. Sim, isso é possível. Quando eles vieram para cá, eles também estavam com a consciência reduzida e conseguiram e fizeram tudo o que fizeram, para nos provar que é possível mesmo dentro de um corpo humano. Então, eles estiveram presentes aqui para nos conduzir em direção a essa liberdade, a liberdade de ser, de fazer, de realizar, de manifestar de uma maneira íntegra para cada um de nós, e cada um tem um processo dentro dessa busca. Então, hoje, na nossa meditação, nós fizemos um apelo dentro da energia do raio azul e o anjo, né, dessa energia é o arcanjo Miguel, que segue a linhagem da chama azul, né, do raio azul. E na fraternidade, a gente fala muito sobre as cores de cada raio, porque cada cor está relacionada a uma frequência curadora. E o mestre do raio azul chama-se El Moria, ou El Moria, El Moria Khan. E ele é o senhor do primeiro raio, que é a vontade divina. Então, a vontade divina está relacionada à nossa força, à nossa potência na realização daquele que é o propósito que a gente já trouxe como contrato de alma quando a gente encarnou. Então, ele é o senhor da vontade divina, ele que rege essa energia, né, essa frequência. E ele foi encarnado, a gente tem acesso a algumas encarnações dele que foram bastante importantes e que concluem um ciclo de lutas em busca de ensinar sobre a realização divina na Terra. Então ele nos ensina sobre a motivação, sobre a vontade, no sentido de se mover a algo maior, mais profundo, a caminho da porção mais sagrada do homem, sendo guiado pelo nosso coração,
que é a nossa bússola, alinhando com a nossa porção mais íntegra e humana, trabalhando a favor do real sentido que é a nossa passagem pela Terra, né? Então, quando a gente vem em busca desse propósito, alinhado com o sentir, alinhado com aquilo que a gente veio fazer, independente, como eu digo sempre, né? Quando a gente fala de missão e propósito, a gente já pensa lá no Mahatma Gandhi. Não é assim que funciona. Cada um tem um papel na grande engrenagem aqui desse plano. E se a gente conseguir cumprir com maestria esse papel, seja eu um jardineiro, um terapeuta, um enfermeiro, qualquer função que eu queira exercer, né? De qualquer forma, quando eu faço isso com amor, eu estou servindo a vida, eu estou entregando o meu melhor. Né? Então, o que eles vieram nos ensinar é justamente a executar, a manifestar essa vontade divina alinhado com um propósito maior. Porque se a gente não estiver alinhado a um propósito maior, a gente logo desiste. E nós sabemos bem sobre as dificuldades da Terra, né? Então a gente precisa encontrar algo que nos motive, que nos eleve o pensamento, que nos conecte a algo maior, né? E ele deixa essa lição pra gente. Então, nas encarnações desse mestre, ele deixou valiosas lições. Ele foi inicialmente Abraão, ele que inicia lá com as 12 tribos de Israel, né? Depois, como Melquior, que foi um dos 3 magos do Oriente, né? Que vieram para direcionar ali o nascimento do Mestre Jesus. Ali na frente, depois, ele encarna como Arthur, era o rei dos britânicos, e onde ele convocava ali cavaleiros e damas, numa época onde não se convocavam damas, para lutar em busca do Santo Graal, que eram as chaves de acesso ao Cristo interno, ao coração de cada ser. Não era disputa por terras, como muitos pensam. Era já a luta para que o homem nunca perdesse o contato com a divindade que habita a sua alma, né? Que muitos nessa terra sabem que existem, porém eles próprios acabaram usando esse poder para manipulações de várias outras formas, porque a ideia principal sempre foi afastar o homem da própria divindade, né? Nós temos assim seres que são extremamente potentes no planeta, mas eles acabam usando para uma dominância. E então os mestres vêm e nos orientam que nós somos seres livres, nós só somos dominados se nós nos permitirmos a dominação. Então, uma vez que os mestres sempre tiveram aqui para nos lembrar do nosso potencial, a gente precisa honrar essa lembrança, olhando para frente, para cima e principalmente para dentro, buscando, né, se ajustar ao nosso propósito, sem julgamento nenhum, porque às vezes a gente olha e fala, mas eu vim fazer isso? O que a gente considera isso, né? Muitas vezes, eu comento com vocês sobre o moço lá da jardinagem, é uma verdade. Quando eu faço aquilo que eu faço com amor, né, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou cumprindo o meu propósito. E sendo assim, a gente tem a lembrança dos mestres que não nos deixa esquecer para que a gente está aqui. Então os mestres sempre vieram para nos lembrar do nosso potencial, mesmo que dentro de um corpo humano. No século XVI ele foi Akbar, que foi um dos imperadores mongóis mais conhecidos. Temos pouca literatura sobre isso, mas foi um dos mais importantes. E no século XIX ele foi ao Maurya Khan, que é um dos grandes Mahatmas tibetanos. E também tem muito pouca bibliografia sobre isso, mas dessa vida ele era um Rajput, que era da classe dos guerreiros governantes na Índia, respeitados por honra e coragem. Então todas essas encarnações foram assim, nos foram permitidas conhecer um pouquinho, né, sobre ele. E aqui, como seres encarnados, dentro da Fraternidade Branca, cada um pertence a um raio. Depois eu posso até ensinar vocês como fazer para saber qual raio vocês pertencem. Nós já fizemos isso nas primeiras meditações lá atrás, né? Tem uma somatória dos números, depois eu passo lá no grupo para vocês. E aí é só fazer a somatória, né? Eu nasci dia 8/4/1982. Então você soma todos os números. Se der até o número 7, você pertence ali ao 7º raio, deu número 5, 5º raio, número 2, 2º raio. Número 8, número 9, você tira 7. Então 8 menos 7 e 9 menos 7.
você vai cair no 1 ou no 2 novamente, né? E assim você descobre o seu raio. Depois eu mando lá para vocês fazerem, né? Mando os raios direitinho, vocês vão pesquisar que raio pertencem e se faz sentido para vocês. Então, aqueles que trouxeram a frequência do raio azul, né, deste mestre da sua falange, que abarca o Arcanjo Miguel, são alunos do Templo da Vontade Divina. São aqueles que convidam os outros a puxar o vagão. Eu vejo muita linhagem do raio azul como os arianos, que são aqueles que lançam a semente na terra, né? Aqueles que movimentam tudo, aqueles que colocam todo mundo para trabalhar, né? Então eu vejo muito o alinhamento ali com a linha dos arianos, tá? É só um exemplo, mas eu acho que faz muita razão. E esses discípulos, né, do Templo da Vontade Divina, eles são aqueles que colocam a disposição de vida a serviço da luz. E eles convidam os outros a se ligarem também às aspirações dessa hierarquia espiritual e executá-las aqui na Terra. Então, os mestres, eles não vão falar nunca em religiosidade, eles não criticam nenhuma religião, eles dizem que são fontes e são caminhos, mas eles falam principalmente na espiritualidade ativa, que apesar de saberem que todas as religiões são caminhos evolutivos, eles deixam claro que o caminho da espiritualidade é um caminho livre e é praticado por aqueles que se colocam a serviço da vida e à disposição da luz. E estão ali apostos para acompanhar a gente na subida em direção a essa consciência maior, né? Então, é aquele que se permite estar dentro da frequência do raio azul e ser acompanhado, né, pela vontade divina sem tirar os olhos do objetivo, a gente acaba saindo do emaranhado ilusório, temporário dessa vida terrena. E quando eu falo do emaranhado ilusório, é porque a gente percebe que às vezes a gente se deixa arrastar por coisas tão ínfimas e tão pequenas. E quando a gente olha para cima e para frente e sem tirar os olhos do objetivo que a gente veio realizar, a gente percebe que se eu não der muita atenção para aquela afetação daquele momento, aquilo vai passar e que eu não preciso arrastar aquilo para o meu próximo degrau. E nem para minha energia presente, porque quando eu faço isso eu acabei de me enroscar. Sabe aqueles nós de linha de pipa? Parece isso. E é tão difícil às vezes sair desse emaranhado. Parece que a mente insiste em levar a gente para o passado para a gente ficar remoendo aquilo lá, né? Então, uma vez que a gente consegue sair desse emaranhado, a gente caminha nesse sentido de ir recolhendo também as nossas informações, né, individuais e coletivas, principalmente individual. É uma alegria a gente fazer uma meditação e vir uma imagem, a gente perceber, nossa, mas isso é tão familiar para mim, isso é tão bom de receber, isso, né, é a conexão com esse sagrado que a gente precisa manter. E os mestres vêm para nos livrar, né, para reduzir essa carga toda que a gente trouxe aí do passado, para que a gente possa cumprir nossa jornada na Terra sem ficar a todo momento se reduzindo, né? Como muitas vezes a gente faz. Não, nós temos nosso potencial, nós temos nosso valor, então a gente não pode se perder nessa caminhada. E a ideia principal, né, é cumprir a nossa missão com maestria. Por mais que a gente julgue que é uma missão pequenininha, porque um dia a gente aceitou o desafio de vir para essa encarnação e a gente não pode julgar nenhuma encarnação, porque muitas vezes dentro do seu contrato de alma você tem algumas encarnações, uma na sequência da outra, para cumprir uma missão e a gente não lembra. Mas acontece exatamente dessa maneira. Então o Arcanjo Miguel é quem lidera as falanges deste raio aqui na Terra. E todos aqueles que pertencem à frequência do raio azul compreendem que apenas quando a vontade divina é manifestada na Terra, o bem pode vencer. Então, cada um que se dispõe a seguir esse caminho vai passar algumas provações. Lembra aqui, plano de provas e expiações, isso não é uma tragédia, isso é só uma realidade. O que é provas e expiações? Quando a gente aprende algo, a gente avalia, né? A gente passa por uma avaliação. E expiações de expiar, de olhar de novo. Nós não estamos encarnados para resolver pendências do ontem. A gente olha de novo, a gente revisita os conteúdos. A gente não precisa conscientemente ficar fazendo isso. A gente já faz
sem saber que faz, né? Nós vivemos novamente com pessoas que já vivemos, a gente se reencontra com pessoas que, se a gente lembrasse que a gente viveu, a gente nem ia querer recordar nada, mas a gente passa pelo que tem que passar e às vezes nós somos lembrados ali pelas circunstâncias, pelas situações que ali estamos cumprindo um karma. E não podemos confundir karma com trauma. Karma é algo que vem do passado, liberou, liberou. E trauma é uma coisa que, se a gente não cuidar, a gente cria mais karma. Porque aí você não cuida dele, você fica alimentando, vai chamar mais daquela energia, vai criar mais situações, vai se emaranhar mais ainda. Então, voltando lá para o raio azul, né? Cada um que dispõe a transcender esse caminho das provas e expiações, né? Começa a perceber a força e a coragem que tem para conseguir ser mais que um aprendiz da vida, né? E caminhar no sentido de repassar, porque o próprio mestre, os próprios mestres falam disso, que não basta nós termos o conhecimento, nós precisamos colocá-lo em prática e repassá-lo, porque o conhecimento é uma responsabilidade. E quando nós o temos, a mínima obrigação é contar, é repassar, né? De uma maneira muito humilde, assim como os mestres fazem quando nos passam o conhecimento, né? Então, antes da gente encarnar, a gente recebe treinamento para esse momento aqui. Então, todo mundo trouxe na sua mochila exatamente todo o potencial que precisa para superar todas as provações ao qual nós mesmos nos colocamos. E aí a gente não está desamparado porque nós temos os mestres do nosso lado e nós temos essa condição de invocar a frequência que a gente precisa para superar toda essa fisicalidade terrena que vai tentar puxar a gente para baixo, mas quando a gente supera, a gente descobre a força que tem. Então é preciso lembrar-se que isso é apenas um teatro das ilusões e essa não é a nossa realidade genuína. Então é possível treinar essa afetação, que às vezes é permanente, a gente tem que deixar ela impermanente até que ela seja assim, colocada do lado de fora da porta e a gente conscientemente diga: eu escolho não me afetar, eu escolho não sofrer por isso. A dor existe, Buda disse isso, a dor existe, ela é real, mas eu sofrer todos os dias por aquela dor que aconteceu um dia atrás, um ano atrás, 20 anos atrás, isso é o sofrimento. E a gente não precisa sofrer todos os dias, a gente pode escolher: isso aqui não me pertence, eu entrego, não é meu, aconteceu, eu tenho a memória, mas não dói mais, e isso é perdão, tá? Então, afetar-se, né, é natural, mas é isso, essa dor pertence a esse plano e os mestres querem nos ensinar a manter a conexão conosco, né, de uma maneira tão profunda, onde a gente transforme o sofrimento em uma opção. Quando a gente tem consciência e está em sofrimento profundo, pergunte-se: isso que eu estou sentindo agora me ajuda ou me atrapalha? E se eu pudesse escolher, eu escolheria sentir o que eu estou sentindo nesse momento? Então, sobre a energia do raio azul, que é a vontade divina executada na Terra, ela está direcionada a foco, a atenção, a disciplina, para que a gente possa realizar o que precisa ser feito, vencendo as distrações desse mundo, para que a gente não se perca no caminho. E todos os humanos trazem em todos os aspectos, todos os raios e frequências, em todos os seus corpos. E cada frequência pode se destacar mais que outra, assim como eu disse para vocês que pela numerologia lá a gente consegue saber a qual frequência a gente está mais próximo, mas a gente carrega todas e a gente tem o potencial para carregar todas. Então, muitas vezes a disciplina, né, dos alunos do raio azul, ela é vista aqui como teimosia ou radicalismo. Por isso que eu também associo eles aos arianos, né? Prazer, oi, tudo bom? Mas, na verdade, quando essas pessoas se colocam para o servir, as coisas terrenas, elas são mais tão interessantes que acabam distraindo, né, o que a gente veio realizar. Então, muitas vezes a pessoa vem dotada daquela energia e de repente pela intensidade, olha os arianos aí de novo,
pela intensidade acabam se distraindo na mesma força, na mesma intensidade. Então, por isso que a gente tem que observar o quanto a gente está canalizando a nossa energia para aquilo que a gente realmente deseja, né? E eu costumo dizer assim, quando você disser eu não consigo fazer tal coisa, troque por eu não quero fazer. Porque essa é a verdade. Quando a gente diz, isso eu não consigo, isso não... Não, tudo bem, eu entendo, eu sou de humanas, eu não vou lá querer ser uma matemática, né? Para dar aula de matemática na faculdade. Não, não quero, não é minha praia. Mas não é que eu não consiga, eu posso aprender. Eu tenho essa condição como humana, né? Mas é isso, se eu disser eu não vou fazer porque eu não consigo, troca eu não consigo por eu não quero. E aí você vai perceber como de fato faz muita verdade, faz muito sentido esse não querer. Não é isso, não é que eu não, quando eu falar, né, alguma coisa nesse sentido, não é que eu não consigo fazer. Então trocar o não consigo por eu não quero dá um efeito diferente, né? A gente percebe que é verdade e aí a gente corre atrás de tentar novamente aquilo que a gente disse que não conseguia. Então, dentro do raio azul, né, que é a vontade, a motivação divina, nós temos aí um caminho a seguir e conforme, né, como dizem os mestres budistas, caminhe e o caminho se abrirá. Então, quando a gente se coloca para a caminhada, a gente vai descobrindo, porque muita gente me pergunta assim, Cíntia, eu não sei o que eu vim fazer, eu não sei qual que é o meu talento, o meu dom, o meu propósito. Então, mas é importante que você comece por algum lugar, né? Eu, por exemplo, comecei a minha jornada com uma faculdade de educação física. E olha onde eu vim parar, né? Então depois eu fui indo estudar as medicinas orientais, a acupuntura, a naturopatia, a naturologia, né? A medicina egípcia, a geometria sagrada, toda a parte indiana, a medicina ayurvédica. E finalmente, né, entendo que eu preciso também ter o suporte da psicologia. E hoje eu trabalho, né, com Lacan, com Reich, meu mestre é Jung, vocês sabem, eu falo muito dele aqui. Então é isso, é caminhar. Quando a gente se coloca no caminho, o caminho mesmo aponta para onde, né? E aí a gente vai recolhendo essas peças e vai construindo e vai ali entendendo que, então, ok, a vida está me possibilitando resgatar alguns dons, potencialidades, até porque se a gente for olhar Michelangelo, Da Vinci, esses caras eram médicos, eram pintores, né, esculpiam na pedra e era uma coisa assim maravilhosa, né? Porque eles faziam de tudo um pouco, eles tinham dons e talentos que eu acho que naquela época sem distração nenhuma eles conseguiam produzir muito bem, obrigado, e aprender tudo que se propunham sem internet nem tecnologia, né? E fizeram o que fizeram. Olha para Beethoven, né? Que evitou dizer que tinha problemas de audição para não ser expulso do meio, né, dos músicos, e aí então ele, pela vibração, criava as músicas. Gente, isso é conexão com o sagrado. Eu desconheço qualquer outro tipo de conexão mais precisa e profunda, né? Então, quando nós estamos alinhados com o nosso senso de motivação, de poder, de realização, nada nos demove, nada. Uma coisa ou outra vai tentar nos tirar do caminho, com certeza, porque aí você se fortalece. E o X da questão, nós mesmos escolhemos essa condição de ser provados. Nós escolhemos a nossa prova. Todas as provas que nós passamos, nós já combinamos tudo isso previamente com o nosso espírito. E chegando aqui a gente não lembra e depois a gente fica bravo, né? Porque a gente tá passando algumas coisas e você fala, mas que injusto, que... E quando a gente olha, não tem injustiça nenhuma. Tem um universo que tá te dando a possibilidade de você descobrir a força que tem. Porque enquanto você não passa uma dificuldade, você não descobre a força que tem. Olhem para trás, lembrem-se de qualquer situação que vocês precisaram superar. E aí, se antes de você superar essa situação, alguém chegasse para você e te contasse, você vai passar por isso, por isso, por isso e por isso. Você ia dizer, você tá maluco, nunca vou passar por isso, eu não dou conta. Não é verdade? E de repente você passou.
e de repente você superou. E de repente você descobriu a força que tem. E não é maravilhoso o processo? Depois que a gente sai da dor, a gente pode olhar e aí a gente fica maravilhado, porque essa é a potência divina. Essa é a potência, esse é o sagrado, essa é a conexão. E é importante que a gente se conecte a essa força, porque é isso que os mestres desejam. Quando a gente está conectado a algo maior, nada vai tirar a gente do caminho. Então, eu gosto muito de algumas frases que nos trazem a lembrança de como promover essa vontade divina aqui na Terra, que são frases que o próprio mestre do raio deixou para nós, né? E eu anotei algumas que eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim: podeis encontrar pessoas que neguem completamente os ensinamentos, não tenteis convencê-las. Nosso ensinamento não faz campanha, mas indica e é um aviso para aqueles que já estão prontos para o aperfeiçoamento. Muitos farão de conta que respeitam os ensinamentos e porão o livro embaixo do travesseiro durante o sono. Gente, é tão diferente, né? A gente saber sobre o conhecimento e a gente usar o conhecimento. E aí não dá pra gente contar nada, a gente já perceberam? Não dá pra gente contar nada pra ninguém ou partilhar de um assunto, né, assim, de uma forma mais intensa, sem ter passado aquela experiência. Parece um discurso vazio, né? Então é muito interessante que quando a gente usa o conhecimento, a gente se sente forte, a gente se sente capaz, a gente se sente capaz de contar para os outros que eles também podem. E isso é maravilhoso. Outra frase: também alguns mostrarão amor aos ensinamentos, mas não renunciarão a um só hábito. Nossa, como isso é verdade, meu Deus do céu! Não é? De você perceber que assim, muita gente pratica Deus, mas não pratica Deus, não manifesta Deus, né? Então, a fé sem ações é morta, não é assim que Jesus disse? Outra frase: é preciso distinguir entre os que compreendem e os que concordam. Muita gente só concorda, né? Aquele que compreende não tardará a aplicá-lo na vida. Os que concordam são muitos, mas como uma floresta seca, infrutíferos e sem sombra. Essa frase foi ariana, mas ela é bem verdadeira. Os que compreendem são poucos, mas como uma esponja, absorvem o conhecimento precioso e estão prontos a lavar os males do mundo com este líquido precioso. É verdade, porque quando a gente absorve o conhecimento, a gente quer, né? Muitas vezes a gente até é chato, porque a gente quer contar, a gente quer falar sobre, né? Então, respeitando o momento do outro e a permissão que o outro nos dá para falar, é importante espalhar, né? Jesus disse: leve a palavra. E quando a gente fala de elevação da vibração, nós estamos fazendo esse movimento, né? Porque quando a gente alimenta a nossa alma, a gente é capaz de alimentar milhares de almas. Diz que Buda, em seus discursos, ele falava e as pessoas a 30 quilômetros ouviam a sua voz. Então imaginem que potência é essa desse ser, né? Outra frase: o que compreende não pode deixar de aplicar o ensinamento, pois compreendendo o ajustamento ao equilíbrio, ele aceita como uma solução para a vida. Profunda essa também, né? E com tudo isso, eu finalizo com uma frase de Jesus, que sintetiza tudo que a gente disse até agora. A fé sem ação é morta. Então, que a gente possa seguir em direção ao nosso plano divino, atentos a tudo aquilo que a gente veio ser, realizar e manifestar, porque quando a gente assume a nossa missão, a gente assume a responsabilidade e a nossa função dentro do que a gente realmente veio fazer nesse lugar chamado Terra. E que a gente possa caminhar em direção a essa realidade maior do nosso ser, seguindo em direção a essa verdade espiritual que está dentro do nosso coração. Não é ninguém que vai nos contar, nós que vamos sentir, sendo guiados
pela luz do raio azul, que é a luz da motivação e da vontade divina, que é a força que deve nos mover por amor, até que a gente consiga concluir essa jornada terrena e o nosso plano divino. E aí a gente poderá dizer que cumpriu o nosso contrato com maestria. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!